Dada a função real de variável real 1 menos seno de 3x, determine o domínio e contradomínio da função, escreva uma expressão geral dos zeros da função e escreva uma expressão geral dos mínimos e máximos da função. Ok, vamos começar pelo domínio da função. f em x é igual a 1 menos seno de 3x. Tá? A função seno, por norma, tem domínio todos os reais, ok? Então, o domínio desta função, o domínio da função é um x que pertence ao conjunto dos números reais, tá? Ou seja, são todos os reais, tá? Sem restrição nenhuma, ok? Vamos então calcular o contradomínio da função. Vamos calcular o contradomínio agora. Contradomínio da função. Reparem, as funções seno, elas estão limitadas no intervalo de menos 1 a 1, ok? E a função seno de 3x, ela não foge à regra, também está limitada no intervalo de menos 1 a 1. Mas nós queremos saber a função 1 menos seno de 3x. Essa é a função que queremos estudar. Para tanto, vamos multiplicar esta desigualdade, tá, por menos 1. Vamos multiplicar esta desigualdade por menos 1 e vamos obter 1. Vamos inverter aqui. Vamos obter aqui menos seno de 3x. Aqui também vamos inverter a desigualdade, vamos obter menos 1. Escrevendo assim, é o mesmo que escrever menos 1 menor ou igual do que menos seno de 3x, ok? Menor ou igual do que 1, né? É a mesma coisa. Então agora vamos somar ambos os lados da desigualdade por 1, ok? Vamos somar 1, ambos os lados da desigualdade. Vamos por aqui mais 1, ok? Estamos a somar menos 1 menor ou igual do que, aqui estamos a somar também mais 1 menos seno de 3x menor ou igual, e aqui também vamos somar mais 1 menos, ou seja, mais 1, ok? Então somamos 1 em ambos os lados dessa desigualdade. Então o que é que vamos ter? Temos aqui uma simetria, é 0, menor ou igual. Aqui fica 1 menos seno de 3x e aqui fica 2. Logo, o que é que conclui-se? Conclui-se que esta função aqui, que é a função que estamos a estudar, f em x, não? F em x, ela está entre 0 e quê? Entre 0 e 2, tá? Ela está entre 0 e 2. Então, já temos o nosso contradomínio da função, tá? Então, o contradomínio da função é um valor de y que pertence aos reais, tal que y, tá, é isto, tá? Tal que y é isto. Então, temos o contradomínio da função. Então, a linha A está assim resolvida. A linha A está resolvida. Vamos para a linha B. Escreva uma expressão geral dos zeros da função. Então, a linha B nós queremos escrever a expressão geral dos zeros da função. Vamos recordar que a função a ser estudada é f em x 1 menos seno de 3x. Então, o que é zero da função? Zero da função é aquele valor onde o gráfico corta, ok? Com o eixo x, onde o gráfico interseta o eixo x. Então, temos aqui zeros da função, tá? É o valor onde o gráfico interseta o eixo x. Logo, é isto onde que queremos procurar. Para tal, basta igualar f em x a zero, tá? Se f em x vai ter que ser zero, né? Porque estes pontos aqui têm como ordenada zero, tá? Então, esses são pontos x, x1, 0 para y, aqui outro ponto x2, 0 para y. Então, todos estes pontos aqui do eixo x têm
como ordenada 0, ok? Então, vamos ter 1 menos seno de 3x igual a 0, tá? Daí que seno de 3x vai ser igual a 1, não é isso? Seno de 3x vai ser igual a 1. Ok, seno de 3x é igual a 1, é o mesmo escrever seno de 3x é igual a seno de quem? De π sobre 2, que é 90 graus. Okay? E assim, 3x vai ser igual a π sobre 2 mais 2kπ, ok? Com k a pertencer ao conjunto dos inteiros, tá? Com k a pertencer ao conjunto dos inteiros. Logo, quem será x? X vai ser igual a π sobre 6 mais 2π sobre 3k, né? Sempre com k a pertencer ao conjunto dos inteiros, ok? Então, temos a nossa expressão para os zeros, tá? A expressão geral dos zeros da função. Então, a expressão geral dos zeros da função é esta aqui. Então, tem uma expressão geral dos zeros da função escrita. Okay? Então, a linha B também está resolvida. Vamos então para a linha C. Escreva uma expressão geral dos máximos e dos mínimos. A linha C. A linha C, nós queremos escrever uma expressão geral dos máximos e dos mínimos. Vamos recordar a função 1 menos seno de 3x. Esta é a função que estamos a estudar. Então, queremos escrever uma expressão geral para os máximos e para os mínimos. Reparem que esta nossa função atinge o máximo em 2, tá? Atinge o máximo em 2, como vimos aqui. Atinge o máximo em 2, ok? E atinge o mínimo em 0, tá? Ela atinge o máximo em 2 e atinge o mínimo em 0, tá? Então, quando é que esta expressão atinge o máximo? Repara, quando seno for, quando seno de x for igual a menos 1, ela atinge o máximo, tá? Essa expressão atinge o máximo quando seno de 3x for igual a menos 1, tá? Então, neste caso, vamos ter que seno de 3x vai ser igual a 3π sobre 2. Ou seja, seno de 3π sobre 2, perdão. Deixa aqui apagar aqui. Ser igual a seno de 3π sobre 2. A seno de 3π sobre 2. Ok? Então, isso significa que 3x vai ser igual a 3π sobre 2 mais quem? 2kπ, sempre com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Logo, x vai ser igual a π sobre 2 mais 2π sobre 3k, sempre com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, devo lembrar que esta função atinge o máximo, tá? F atinge o máximo, F atinge o máximo quando seno de 3x for igual a menos 1. Tá? Ela atinge o máximo quando seno de 3x for igual a menos 1. E daí é só resolvermos esta equação trigonométrica. Ok? Bem, então temos aqui a expressão geral dos máximos. Vamos para os mínimos. Quando é que ela atinge o mínimo? F atinge o mínimo
F atinge o mínimo, o mínimo atinge o mínimo quando o quê? O que é que acontece? Quando seno de 3x for igual a 1. Reparem na expressão. Quando seno for igual a 1, f em x vai ser igual a 0. Então, e 0 é o mínimo. Logo, ela atinge o mínimo quando seno de 3x for igual a 1. Então, aqui resolvemos esta equação. Vamos ter seno de 3x vai ser igual a seno de π sobre 2. É o que já resolvemos quando tratamos dos zeros, ok? Logo, 3x vai ser igual a π sobre 2 mais 2kπ. Lembrando que k deve sempre pertencer ao conjunto dos inteiros e x vai ser igual a π sobre 6 mais 2π sobre 3, k, com k pertencente sempre ao conjunto dos inteiros. Okay? Então, nós temos aqui a expressão geral do mínimo. Se notarem, a expressão geral do mínimo é exatamente a expressão dos zeros da função. É exatamente a expressão geral dos zeros da função, que é esta aqui. Tá? Tá? É exatamente isso. Por quê? Porque, fazendo aqui um esboço rápido, o que esta função ela atinge aqui em 2, ela atinge em 2, tá? E ela parte aqui de 1, tá? Ela atinge aqui e vai atingindo o mínimo nos zeros da função, tá? Atinge o mínimo nos zeros da função, tá? Ela atinge o mínimo nos zeros da função, vai tendo esse comportamento, atingindo o mínimo sempre nos zeros da função, tá? Então, a expressão geral dos mínimos coincide com a expressão geral dos zeros da função, ok? Prontos, está assim concluído os exercícios e muito obrigado pela atenção dispensada.